Durante os dias 13 a 29 de julho, eu fiz o que foi meu primeiro quadrinho, um one-shot chamado Another Byte para o concurso Global Comic Awards 2025. Você consegue conferir ele no link da descrição. Olhando isso agora, foi meio loucura porque eu sempre quis fazer quadrinhos a minha vida inteira, mas eu nunca fiz. Porque, sei lá, eu não quero gastar ideias, tô sem tempo, tenho que melhorar minha arte. Quadrinhos, nessa economia, o podcast tá R$40. Mas daí eu fui e fiz. Em 16 dias, trabalhando, estudando, do começo ao fim, fui, fiz e postei. E agora eu tô fazendo esse vídeo para compartilhar alguns insights e ideias que eu tive durante a produção que me ajudaram a terminar. Não só em questões técnicas, mas também em questões de mentalidade. Ah, mas tu fez um quadrinho e acha que já pode sair falando aí? Sim, eu acho que pode sim. A primeira dica que eu quero compartilhar é: participar de competições é a melhor forma de começar a fazer quadrinhos. Com competições você vai estar preso ao número de páginas, ao tema e ao período de envio. Isso é tudo que você precisa para ter uma ideia e colocar em prática. Guarda com você a frase do David Ogilvy, que eu nem sei se é assim que se pronuncia o nome e nem sei quem é, mas a frase é legal. Dê-me a liberdade de um briefing apertado. O que essa frase quer dizer é que a partir do momento que você tem limitações, você exercita a sua criatividade a ter ideias que você normalmente não teria e pensar nelas de uma forma que você consiga executar. Eu acho que todo mundo já conhece alguém que queria fazer um One Piece, mas que não faz nem sequer um capítulo. Então, assim, comece por competições, porque você vai ter limitações e elas vão te ajudar a desenvolver suas ideias e você vai pouco a pouco conseguir escalar o que você está produzindo. A segunda dica que eu gostaria de trazer é: a produção é mais uma questão de gestão do que arte em si. Isso é ligado com a parte de execução que eu falei na última dica. Eu tenho uma opinião pessoal de que a maioria das pessoas na comunidade artística acaba que praticam, executam desenho sem ter uma mentalidade comercial. No sentido de que elas desenham, mas sem levar em conta de que o que fazem é um produto/projeto. E elas não estão erradas, são simplesmente abordagens diferentes. Eu estou explicando isso porque acaba que a partir do momento que você consegue ver o que você está produzindo como um produto/projeto, acaba que você consegue utilizar mais ferramentas para te ajudar a gerir o processo de produção daquilo. Mas por quê? Porque um produto/projeto tem escopo, tem data limite de entrega, eu odeio falar como coach, mas stakeholders. Existem riscos em colocar aquilo em produção. Existe uma fase onde você vai receber feedback e vai poder usar aquele feedback para melhorar o que está sendo feito, sabe? São várias ferramentas, várias etapas, várias metodologias que você vai poder utilizar na produção que vai ajudar a você criar algo melhor. Porque a partir do momento que você começa a fazer um quadrinho com essa mentalidade de que ele é um produto/projeto, que eu já falei isso 10 vezes, você vai colocar em prática metodologias que vão te ajudar a chegar ao final, a gerir toda a parte de gestão dele, a se manter dentro do escopo, a entregar as coisas sem cometer riscos tão grandes assim. E a partir do momento que você decide tudo da parte de gestão, o que resta é desenhar. E como no passe de mágica, por estar gerindo bem o processo, desenhar acaba que virou a parte mais fácil de todo o processo. Porque você vai desenhar o que consegue, no tempo que tem, com a qualidade que pode fazer. Eu queria adicionar aqui que só porque você está fazendo as coisas com essa metodologia de gestão, não quer dizer necessariamente que as coisas sempre vão dar certo. Não quer dizer que o produto que você vai fazer vai vender milhões e, sei lá, vai ser o próximo Naruto. Ou nem que o seu projeto vai ser entregue na data certinha, feito perfeitamente como você colocou no papel. Ainda vão existir erros, mas você vai conseguir catalogar ele durante todo o processo e tomar cuidado para não repetir eles nas próximas vezes. Na realidade, você vai melhorar até mesmo mais rápido, porque você vai estar ciente dos seus erros. O one shot que eu fiz mesmo, por exemplo, para mim ele foi um projeto que deu certo, porque eu fiz ele em 16 dias, apesar de todos os pesares, mas como produto ele não ficou a melhor coisa. Não teve todo o apelo que eu queria transmitir com ele. Mas para você ver, eu aprendi com ele e agora eu vou seguir com um projeto bem sucedido e com um produto meio mas vou melhorar tudo isso na próxima. Eu futuramente vou falar mais detalhadamente de toda essa questão de gestão em um futuro vídeo, porque é uma parte que eu gosto bastante. E eu só tô colocando aqui porque eu acho que não poderia faltar, mas eu não queria deixar muito longo já nesse primeiro vídeo. A terceira dica que eu quero dar aqui é que você tem que ler quadrinhos e mangás ativamente enquanto você cria uma biblioteca de linguagem visual. Isso foi uma coisa que me ferrou bastante durante a produção do one-shot, principalmente em cenários. A linguagem visual, para quem não sabe, seria basicamente técnicas e elementos que são utilizados para se transmitir uma ideia. Tipo, você olha essa imagem e pelas linhas que estão atrás do personagem você sabe que ele está correndo. Ou esse daqui onde você olha e
Por ver ele todo rabiscado, você sabe que ele tá nas sombras, à espreita. O personagem tá feliz? Tu pode usar meio que essa explosão de linhazinhas pequenas pra demonstrar que ele tá feliz. Ou sei lá, o personagem tá gritando, você pode utilizar essas linhas dessa forma aí, meio que como uma explosão também, mas agora você já consegue perceber que elas passam um ar de agressividade, de ação. Quer desenhar cenários? Você pode utilizar essas linhas aí pra demonstrar que a superfície é plana, sabe? Esse tipo de coisa. Eu me ferrei um pouco na produção do meu quadrinho porque eu não me atentava tanto a essas linguagens visuais enquanto lia os quadrinhos e mangás. Eu via que elas estavam lá, mas achava que ia guardar elas na minha cabeça só de ler e que não precisava praticar, porque na hora que eu fosse realmente fazer aquilo, elas iriam vir e beleza. Não faz isso, por favor. Começa a praticar a linguagem visual agora, nesse instante. Pega qualquer página aleatória de qualquer mangá ou quadrinho que você tá lendo aí e tenta copiar ela, entendendo o que deu certo e por que deu certo. Sei lá, faz anotações. Tenta ser o mais ativo possível na hora que estiver praticando isso. Por que esse cenário parece grande? Por que esse personagem tá transmitindo uma aura perigosa? Por que o autor tá usando um espaço branco aqui? Como que o autor tá conseguindo fazer que essa cidade pareça de verdade? Sei lá, como que o autor desenha a noite? Como que as nuvens são desenhadas nesse mundo? Como que ele demonstra luminosidade? Sei lá, todo esse tipo de coisa assim que realmente vai fazer um mangá parecer de verdade. A arte transmitir alguma coisa para você. Copia isso ativamente, praticando, sempre que possível. Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai estar guardando a sua cabeça de verdade. Não só como eu, que achava que só de ler ia conseguir aprender isso. Seja o mais ativo possível em relação a criar sua biblioteca de linguagem visual. Sério, eu acho que não é nem exagero falar que pelo menos um terço do tempo de produção do meu quadrinho foi eu tentando descobrir como que eu ia desenhar / finalizar algo. Simplesmente porque eu não tinha uma biblioteca de linguagem visual construída na minha cabeça e tinha que ficar abrindo alguns mangás aleatórios para procurar alguma página que o cara desenhava alguma coisa que eu queria desenhar. Pô, isso gastou bastante tempo. A quarta dica: faça o roteiro junto com o storyboard. Isso se escrever antes não funcionar para você, como não funciona para mim. Isso é uma dica bem pessoal minha, porque eu percebi que eu não sou o tipo de pessoa que escreve primeiro e desenha depois. Eu simplesmente não consigo. Eu preciso desenhar e escrever ao mesmo tempo. Eu preciso desenhar como que os personagens vão estar, em qual pose que eles vão estar, como que vai ser a quadrinização, se a câmera vai estar para cima, para baixo. Isso simplesmente porque eu acho que as palavras por si só não funcionam tão bem. Eu sinto que fica melhor ditar o ritmo de leitura a partir do momento que eu tô colocando o desenho junto com a imagem. Isso foi algo que brotou na minha cabeça a partir do momento que eu li algum trecho do livro Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud, onde ele falava que os quadrinhos não são só imagem, não são só texto, mas a junção deles. Ah vá, tipo, sério, isso parece bem óbvio, mas foi algo que quando eu li, tipo, explodiu uma cabeça. Porque me deu um insight de que eu posso manipular a experiência de leitura manipulando qualquer um desses dois, juntos ou separadamente. E eu sinto que é isso que eu consigo, escrevendo o roteiro ao mesmo tempo que eu faço storyboard. Isso também é outra coisa que eu gostaria de abordar em outro vídeo mais detalhadamente, porque durante o processo de fazer um one shot, eu cheguei a uma forma de fazer isso, de escrever o roteiro junto com o storyboard, que eu acho que talvez funcione para muito mais gente que tem esse, entre aspas, problema que eu tenho de não conseguir escrever o roteiro separado do desenho. A quinta dica é: desenhe cenários, mesmo que ruins. Esse eu não tenho muito o que falar. É só que eu acho que é muito melhor ver um cenário desenhado, mesmo que errado, ruim, do que ver um modelo 3D que tá muito na cara que é um modelo 3D em um cenário. Eu não tô falando nem, sei lá, um traçado, eu falo de um literal modelo 3D mesmo. Mesmo que você vá desenhar um cenário ruim, isso é algo que vai te ajudar a desenvolver, desenhar cenários. Pra que fugir disso e simplesmente jogar um 3D? Desenho um cenário. Meio que uma dica bônus que eu vou deixar aqui é uma que eu coloquei em prática durante a produção do Another Bite, que é fazer uma história onde os personagens estão em constante movimento, então a cada quadro você pode colocar um cenário novo, porque eles estão em outro lugar. Isso é o que ajudou bastante, porque eu acho que a real dificuldade não é desenhar cenários, mas sim desenhar o mesmo cenário, mesmo que em outro ângulo, mas de uma forma que ele esteja proporcionalmente consistente com o anterior. Em que você, sei lá, você olha no quadrinho anterior, a porta tem 2 metros e nessa agora ela tem 6 metros. Começa a desenhar cenários agora pra você melhorar, pra não ter esse erro, tá ligado? É isso. Desenhe o cenário. Agora a sexta dica é uma que meio que contradiz a última, de certa forma, mas é que nem todo quadro precisa ter cenário e nem ser muito detalhado. Da mesma forma que não ter cenário nenhum é ruim, ter cenário em todos os quadros é ruim, porque você vai gastar tempo pra caramba, sendo que alguns quadros nem precisam. Principalmente quadros de catarse emocional, ou até mesmo alguns, dependendo da ação,
você simplesmente pode deixar sem cenário, porque isso até mesmo vai ajudar na hora de transmitir o que você quer passar nos quadros. Um bom exemplo de quem faz bastante isso, sem meme nenhum mesmo, é o Tite Kubo, Leon Bleach. Sétima dica: desenhe pensando em páginas duplas, ou double split pages, como alguns falam por aí. Durante a leitura com material físico, nós estamos constantemente abrindo as páginas de forma que a gente vê as duas páginas. Então a gente basicamente leva spoiler de graça dessa página aqui. Isso é uma noção que se perdeu agora um pouco na era de leitura digital, mas é muito importante se ter em mente, porque mesmo que a gente leve spoiler de graça dessa página aqui, o que ela tem aqui no final é o que vai motivar a gente a virar para a próxima página. E eu acho que eu pulei 10 páginas, né? Mas deu para entender. Então, sempre construa suas páginas de forma que essa daqui vai ter alguma coisa para seguir para a próxima. Assim o leitor vai ficar curioso para virar a página e vai ter um payoff. Eu vou deixar isso daqui no fundo para mostrar que o vídeo tem continuidade. E a oitava dica é: use todo tipo de contraste que puder. Contraste é o que mais ajuda a deixar algo legível o mais rápido possível. Use todos que puder. Contraste entre algo no primeiro plano e no background, entre algo na luz e algo nas sombras, em relação de tamanho por causa da perspectiva, etc. Existem vários tipos, você sempre pode pesquisar por aí. Só lembra de sempre utilizar eles sempre que possível, porque eles ajudam demais na legibilidade e também em transmitir ideias. A nona dica é: crie personagens com shapes reconhecíveis, que não necessariamente quer dizer complicados. Bem, os personagens vão estar aí andando pelo cenário durante seu quadrinho, então vai ajudar bastante o leitor se você fizer eles com formas que são fáceis de identificar. O que não quer dizer que você precisa necessariamente fazer um personagem com 1 milhão de detalhes. O que você precisa focar mesmo é na silhueta dele. No Another Bite, por exemplo, mesmo, o protagonista acaba que tem um design bem simples, mas ele acaba sendo reconhecível no cenário porque as luvas e as botas dele são meio que cheinhas e ele tem uma gola alta. E também ajuda que ele tem um contraste de preto e branco na roupa dele, que também existe no capacete. A 10ª e última dica é: não se limite a fazer quadrinhos, ou mangás, ou webtoons. Faz o que tu quiser, cara. Essa é bem simples. Não tenha uma arma na sua cabeça, ou pelo menos eu espero que não tenha. Na minha eu acho que não tem. Sei lá, uma arma apontando pra você, falando que você é obrigado a fazer uma escolha entre fazer um mangá, um quadrinho ou uma webtoon. Você faz o que você quiser, da forma que tu quiser, usando o que quiser de inspiração. Eu pessoalmente prefiro chamar Masaroka, que eu fiz de quadrinho, mas só porque acaba que mangá o pessoal pega mais no pé, porque precisa ter vindo do Japão e precisa ter uma leitura oriental para ser considerado mangá. E sei lá, feita por um japonês aparentemente. Mas a minha história é em preto e branco e a maior parte da linguagem visual que eu uso como base é de mangá. E é um quadrinho que poderia ser considerado um mangá feito por um brasileiro para ser postado em um site francês que está hosteando um concurso que é patrocinado por uma empresa japonesa. Então, assim, você não precisa se limitar a uma linguagem só, a uma base só. Você pode fazer da forma que você quiser. E essa que é a grande graça. Tipo, muitas pessoas acabam que se prendem a isso. Tipo, eu preciso fazer um mangá. E nunca fazem um mangá. E não fazem nada. Não fazem um mangá, não fazem um quadrinho, e não fazem uma webtoon, não fazem nada. Então, se você tiver essa ideia na sua cabeça, essa limitação, é muito fácil de quebrar. É só você fazer. E depois que você estiver fazendo, durante o processo, ou até mesmo quando você terminar, você decide o que é. Mas faça. Porque assim você vai ver que talvez não seja o que você quer fazer, mas é uma nova coisa que você fez. E estar feito é muito melhor que perfeito. Eu sei que é uma frase piegas pra caramba, mas é isso. Bem, e é só isso mesmo. Eu espero que algo que eu falei nesse vídeo consiga ajudar alguém da mesma forma que me ajudou. Pretendo futuramente postar mais nesse canal sobre o processo criativo que eu tenho em relação a quadrinhos. Espero que eu faça mais do que além esse. E futuramente, talvez, quem sabe também, produção de jogos, que é o que eu gosto também. E é isso.